Amigas, amigos, hoje nós vamos tratar, ou vamos dar continuidade ao tema da semana passada, inflação brasileira. Inflação brasileira, a política fiscal, a taxa de juros, para a gente completar o nosso raciocínio da semana passada, ou seja, tornar mais rico o debate. Semana passada, o presidente do Banco Central esteve no Congresso Nacional fazendo uma exposição sobre déficit público, política fiscal, taxa de juros, inflação. E lá foi levantada a seguinte tese: que o governo brasileiro, ou seja, o Banco Central, trouxesse a taxa de juros de 13,75 igual à taxa de juros americana. E aí, o governo brasileiro, a economia do governo nosso, teria uma economia de 200 a 300 a 400 bilhões de reais ano. Não é possível essa análise, comparar a economia americana com a economia brasileira no tocante a essa estruturação de taxa de juros. A economia americana, o Fed americano, se baseia na oferta e na demanda financeira. Portanto, você, partindo de premissas irreais, você não terá resultados reais. Mas vamos supor que o Banco Central brasileiro pegasse a taxa de juros de 13,75 e trouxesse para 2%. Ótimo. Aumentaria o emprego, né? Aumentaria o investimento, aumentaria o emprego e assim por diante. Teríamos um ciclo de ascendência. Mas não é verdade que isso aconteça. Existe na ciência econômica o que nós chamamos armadilha da liquidez. Na medida que a taxa de juros tende a zero, as políticas econômicas se tornam ineficazes. No caso brasileiro, por quê? Porque na medida que a taxa de juros viesse de 2 para 0, quem tem dinheiro, quem é o proprietário dos recursos, vai tesourar e não vai emprestar esse dinheiro. Não faz sentido ele emprestar dinheiro a 0,5% a 2% numa inflação de 4%, 5% e ainda na incerteza dessa inflação subir. Isso não é real. Portanto, meus amigos, esse procedimento que foi levantado pelo Congresso Nacional nessa reunião do Banco Central não é válido para a economia brasileira. A economia brasileira tem os seus contornos operacionais diferentes da economia americana, da economia inglesa, da economia chinesa. Então, vamos nos deter a um comportamento de controle do déficit público. Se o déficit público brasileiro continuar aumentando, você corre risco grande de crescimento, de emprego, e nós podemos estar ensaiando aí uma nova recessão. E nós não podemos ter uma nova recessão. Fico por aqui. A próxima semana a gente vai debater outro tema que a gente considera que vale a pena discutir para melhorar o nosso conhecimento sobre o andamento da nossa economia. Acredito que a economia brasileira, se tiver uma política séria de controle do déficit público, seja pelo teto de gasto e a independência do Banco Central, ou seja pelo arcabouço e independência do Banco Central, desde que sejam eficientes, serão instrumentos válidos para a gente sair dessa situação que nós estamos e aproveitarmos as nossas vantagens comparativas para atrair capital internacional. Muito obrigado.